Hello pessoal, Bruno Knight está aqui na área e essa aqui vai ser a segunda parte da minha retrospectiva da franquia Pânico. Eu já falei dos 3 primeiros filmes no vídeo anterior, e nesse eu vou falar sobre o revival da franquia, já que no dia 26 de fevereiro vai ser lançado seu 7º filme. Como eu disse, Pânico surgiu da insatisfação do roteirista Kevin Williamson com a decadência dos filmes de slash dos anos 90. E com a direção do grande e saudoso Wes Craven, eles criaram o Pânico, que não só trouxe de volta toda a qualidade, sendo um filme incrível de suspense, e também aproveitou para fazer piada com alguns clichês do gênero. E suas 2 continuações, mesmo que não tenham a mesma qualidade do filme original, ou ainda são muito boas, ou são pelo menos muito divertidas. E parecia que a franquia Pânico ia acabar por aí, só que os anos 2000 trouxeram um novo revival para o gênero slasher, com os chamados remakes sombrios, versões dos filmes originais que apelavam muito mais para violência e brutalidade, só que não tinha necessariamente a mesma qualidade dos filmes originais, mas que mesmo assim trouxeram de volta uma grande popularidade para eles. E com isso, o Kevin Williamson e o Wes Craven fizeram um roteiro tão bom que esse filme veio. Pânico 4. O filme já começa com uma das melhores cenas de aberturas da franquia. Acompanhamos 2 garotas à noite sozinhas em casa, falando de como o gênero do terror mudou com os últimos anos. Como os filmes se tornaram muito menos sobre qualidade e desenvolvimento de personagens, para focar muito mais na violência e em torturas, como em Jogos Mortais. Até que ela recebe mensagens de uma pessoa misteriosa, que provoca elas, falando que ia acabar com elas naquela noite. Uma delas não acredita nisso, então, seguindo as mensagens, ela acaba achando que é um trote e vai pra fora da casa, só para ser surpreendida com uma mensagem da pessoa falando que não estava do lado de fora. Então a amiga que estava dentro é atacada por um novo Ghostface. A outra amiga tenta escapar, mas ela é morta por um segundo Ghostface. Mas então foi revelado que essa aí era só o começo do filme Apunhalada 5. Sendo visto por 2 garotas, onde uma delas está insatisfeita como o filme de terror ficaram na mesmice. Tudo se tornou só uma repetição de fórmula e nada realmente surpreende mais. Isso até a outra se encher disso e esfaquear essa, porque ela queria só ver o filme em paz. Então é revelado que esse aí é o começo da Apunhalada 6, que estava sendo assistido por mais 2 garotas. O quê? Pô, cara, de novo! E então agora acompanhamos de fato essas 2 garotas falando sobre a franquia Apunhalada. Com uma delas falando que é muito importante para a cidade delas, já que tudo aquilo era baseado nos acontecimentos de Pânico 1. Enquanto a outra acha que aquilo é só besteira. Porém, essa garota acaba levando um trote dessa amiga. E então, tempos depois, ela acha que a amiga está revidando com o mesmo trote, só para ser surpreendida com o corpo da amiga sendo jogado contra ela, já morta. E um novo Ghostface aparece e persegue essa garota. Ela tenta escapar, só que não dá jeito, o novo Ghostface mata ela. Aqui, 11 anos após o acontecimento do 3º filme, a Sidney parece não só ter superado tudo isso, como ela escreveu um best-seller falando sobre suas experiências e como ela superou tudo isso. Enquanto Jill e Gale estão casados e vivendo até felizes, só que a Gale está se sentindo um pouco deslocada, porque naquela cidade pequena não tem grandes matérias para ela. Tudo mudou com a descoberta do assassinato dessas 2 garotas, e que o celular de uma delas, junto com a ameaça, foram plantados no carro da Sidney. O Dewey começa uma nova investigação ao lado da policial Judy Hicks. Ela parece ter um grande carinho pelo Dewey, só que uma grande rivalidade com a Gale. A Gale, por sua vez, vê a chance dela poder dar a volta por cima, só que ela rejeita o método sensacionalista proposto pela assistente da Sidney, Rebecca Watts. A Sidney acaba ficando na casa da sua tia, Kate, e descobre que sua prima, Jill Robson, junto da sua amiga Olivia, acabaram recebendo ligações do Ghostface, marcando elas como possíveis vítimas. O Dewey até coloca policiais de guarda na frente da casa das 2. Só que naquela noite, quando a Jill estava junto da sua amiga Cup vendo filme de terror, ela recebe uma ligação do Ghostface. Elas inicialmente não levam a sério, mas logo percebem que é sério quando ele começa a ameaçar elas. Só que elas são enganadas porque o Ghostface não tá no quarto delas, e sim na casa ao lado, e ataca a Olivia. As meninas até mesmo avisam a Sidney e a polícia, só que nenhum deles chega a tempo e a Olivia acaba morta. E o Ghostface liga pra Sidney dando um bem-vindo pra ela no seu novo filme. Naquela mesma noite no hospital, Sidney vê que sua assistente só quer se aproveitar da situação para poder se promover, então dispensa ela. E logo em seguida, a ex-assistente é morta pelo Ghostface. A Sidney e a Gale acabam indo pro clube de cinema da escola, onde os líderes dele, Charlie e Robbie, acabam falando sobre quais são as novas regras para um remake de um filme de terror, onde eles são mais brutais e também tem mais subversões, e que provavelmente o assassino está querendo fazer o remake dos acontecimentos do primeiro filme para poder se tornar famoso. Os jovens da cidade então se reúnem para ver uma maratona do filme Apunhalada, e a Gale se infiltra nisso para poder investigar e ver se encontra o assassino. Porém é ele que encontra ela e a ataca brutalmente.
porém ela é salva por Jill e é hospitalizada. Enquanto isso, a Sidney e a tia dela acabam percebendo que Jill tinha saído de casa sem avisar e preocupados vão atrás dela, só para serem atacadas pelo Ghostface, que já tinha matado os 2 policiais lá na frente. E nisso, a tia de Sidney acaba morta, só que Sidney consegue escapar. A Jill tinha ido pra casa da Kirby junto do Charlie e do Robin. Só que quem acaba aparecendo lá sem ser convidado é o Trevor, o ex-namorado de Jill, que rejeita ele porque tá furiosa por ele ter traído ela, que jura que foi a Jill que chamou ele lá. A garota, não acreditando nisso, vai atrás do celular dela pra provar o contrário. E tentando aproveitar o momento, a Kirby tenta estar em cima do Charlie pra ver se ele tinha alguma atitude pra eles ficarem juntos, só que o Trevor se mete no meio, chateando o Charlie que vai embora. Enquanto isso, Robin, que tava sozinho, acaba sendo atacado e morto pelo Ghostface. Peraí, não pode me matar, tem regras. Eu sou gay. Foda-se. E quando a Sidney finalmente chega na casa pra salvar a Jill, o Ghostface aparece e ataca as duas, começando uma perseguição, onde a Sidney aparentemente consegue salvar a sobrinha. Enquanto o Kirby acaba presenciando o Ghostface conseguindo capturar o Charlie, colocando ele no quiz mortal, como foi no primeiro filme. Mas a Kirby é realmente uma grande fã do filme de terror e consegue responder todas as perguntas corretamente. Então, quando ela vai libertar o Charlie, esse surpreende ela falando que finalmente teve atitude, então ele apunhala a Kirby, se revelando como, na verdade, o Ghostface. A Sidney estava quase escapando da casa, só que ela é apunhalada pelo outro Ghostface, que logo se revela sendo a própria Jill. E ela e Charlie revelam seu plano, que a Jill sempre teve inveja da Sidney e da atenção que ela ganhava da família e de todo mundo. Então ela decidiu com o Charlie fazer um remake dos acontecimentos do primeiro filme, para que agora os dois saíssem como o novo Randy e Sidney, e sendo famosos. Só que o Charlie não esperava que a Jill fosse ser tão ambiciosa, e numa subversão ela mata o Randy dela. Glutão acabou pro beta. E logo em seguida ela aparentemente mata a Sidney. E depois ela simula vários ferimentos e apunhaladas. E ela incrimina seu namorado Trevor, que ela mesma tinha matado momentos antes. E tudo parecia que ia dar certo pra Jill, só que através do Jill ela acaba descobrindo que a Sidney ainda estava viva e podia se recuperar. Porém, Jill e Gale acabam percebendo que por uma falha errada da Jill, que só o Ghostface poderia saber, Jill e a policial Judy acabam correndo para poder salvar a Sidney. E mesmo com Jill conseguindo derrotar Jill e Judy, a Sidney, com a ajuda da Gale, acaba conseguindo derrubar ela e finaliza esse filme, que é um dos meus favoritos, e eu acho que é um que consegue trazer de volta toda a qualidade do suspense do primeiro filme. Não parecia ter um interesse por uma continuação, principalmente após o falecimento do Wes Craven. Isso até surgir as continuações legadas, filmes como Halloween de 2018 e a saga sequel de Star Wars, continuações que partiam dos originais, só que não necessariamente com os protagonistas deles, mas sim descendentes ou até pessoas ligadas a eles para dar uma continuidade. Onze anos após o último filme, voltamos a Woodsboro numa noite acompanhando a jovem Tara Carpenter, que está sozinha em casa e recebe uma ligação de uma pessoa misteriosa. Os dois até conversam amigavelmente sobre filme de terror, porém enquanto Tara era muito mais fã de filmes de terror reflexivos como o Babadook, enquanto a voz era muito mais fã da franquia Apunhalada. Então essa voz começa a ameaçar a Tara, e Tara tenta desligar, só que a voz mostra um vídeo dela ameaçando atacar a melhor amiga de Tara, Amber. Então coloca a Tara num quiz mortal sobre a apunhalada. Porém, como a Tara não é tão fã desses filmes, ela acaba errando. Ela fica preocupada e vai tentar ajudar a Amber, só que saindo de casa ela é atacada por um novo Ghostface. Ela tenta se proteger na casa, só que não dá a outra. O Ghostface ataca ela brutalmente, só que dessa vez ela sobrevive. Um pouco tempo depois, longe dali, a irmã mais velha da Tara, a Sam, recebe uma ligação de um amigo em comum sobre que sua irmã foi atacada. Assim ela e seu namorado Rich voltam para Woodsboro. E ela explica pra ele toda a história envolvendo os assassinatos que inspiraram os filmes Apunhalada. Já no hospital, as irmãs têm um encontro emocionante, onde Sam apresenta o Rich aos seus amigos, incluindo Amber, a melhor amiga da sua irmã, o Ash Hickens, que é filho da policial Judy, os gêmeos Chad e Mindy, que são sobrinhos do Randy do primeiro filme, e Liv, que é a namorada do Chad. Naquela mesma noite, a Sam recebe uma ligação do Ghostface e é atacada por ele, só que consegue escapar. E se sentindo culpada, ela acaba reunindo a irmã para explicar porque ela sente que ela é a culpada de tudo aquilo. Então, Sam revela que quando era mais nova, ela encontrou diários da sua mãe e ao ler, ela acaba descobrindo que na escola, sua mãe traiu seu pai com Billy Loomis e que ela era filha deles. E na hora que ela foi pedir satisfação pra mãe, o pai acaba descobrindo e indo embora, com as duas jurando não contar nada pra Tara, pra não afetar ela, e depois ser indo embora por se sentir culpada. E ela acha que o assassino tá atrás deles por causa que ela é filha do Billy. Em um bar, os amigos discutem se seria Sam a assassina ou seria um deles querendo atrair ela. Eles são incomodados por um cara chamado Vince, que era ex-namorado da Liv. E a confusão é tanta que eles são expulsos do bar. Porém, sozinho no beco, esse Vince acaba sendo atacado e morto pelo Ghostface. Sempre preocupada, acaba indo atrás da ajuda do ex-policial Dewey, que agora vive em desgraça porque Gale deixou ele 2 anos antes.
O Dewey até reluta em ajudar, e a sua primeira suspeita acaba caindo sobre o Rich, perguntando se Sam realmente conhecia ele. Porém, Dewey acaba se convencendo e primeiramente ele liga pra Sid pra alertar ela e pra ela ficar longe do perigo. E depois manda uma mensagem da Gale fazendo o mesmo. O grupo acaba se reunindo na casa de Mindy e Chad, onde a garota que puxou o gene cinéfilo do tio é a nova responsável por explicar as regras de um remake e continuação. E de como personagens como ela e o Chad, que são descendentes dos personagens anteriores, são os principais alvos. Eles até ficam confusos porque não entendem a ligação do Vincent com tudo isso, até que eles descobrem que o Vincent era na verdade sobrinho do Stu, o assassino do primeiro filme. Eles até mesmo desconfiam do Dewey, porque acham que após tanto trauma e ele ter sido deixado por Gale, ele podia ter enlouquecido. Logo após isso, a xerife Judy acaba recebendo uma ligação do Ghostface ameaçando o filho dela, e no desespero de voltar para salvar ele, ela é pega de surpresa e morta pelo assassino. E logo em seguida, o filho dela sofre do mesmo destino. E isso acaba abalando bastante Sam e Dewey. No meio de tudo isso, a Gale acaba aparecendo e o Dewey reencontra ela. Os dois até trocam umas farpas, só que Sam acaba percebendo que a irmã dela estava desprotegida, já que todos os policiais estavam ali por causa dessa confusão. E lá, a garota é realmente atacada pelo Ghostface. O Rich, que estava junto, até tenta proteger ela, só que ele é ferido também. E o Ghostface, para provocar, ele liga pra Sam, falando como ele ia matar a irmã dela. Só que ele não percebe que a garota estava, na verdade, enrolando ele até que ela e Dewey chegassem. O Dewey até consegue derrubar ele e consegue resgatar Tara e Reed. Só que Dewey percebe que poderia finalizar as coisas ali e tenta matar o Ghostface, só que por um descuido ele acaba abrindo o guarda e o Ghostface aproveita para de fato agora matar o Dewey de uma vez por todas. Essa morte acaba abalando bastante a Sam, mas principalmente a Gale. Mas Sid aparece do nada para consolar a amiga. E ela se apresenta a Sam para resolver tudo aquilo de uma vez. Só que Sam e Tara já tinham decidido ir embora da cidade para poder escapar daquilo. Porém, no meio do caminho, a Tara percebe que está sem um dos seus inaladores para asma. E a única que tinha uma reserva era a Amber, então eles vão pra casa da garota, que estava dando uma festa em homenagem ao Wes. E durante a festa, o Chad e a Livia acabam se desentendendo porque um acha que o outro é o assassino. Mas o Chad, tentando reconciliar com ela, acaba caindo numa armadilha do Ghostface que ataca ele brutalmente. Sam, Tara e Rich chegam na casa, e o Rich consegue convencer todos os adolescentes a ir embora dali porque não era o momento certo para aquele negócio. Sobrando só Mindy, Richard, as irmãs de Carpenter e Amber na casa. A Livia até reaparece só para discutir com Mindy e sumir de novo. Enquanto isso, a Sidney e a Gale, que estavam seguindo as irmãs Carpenter, acabam percebendo para onde elas estavam indo e liga pra Sam falando que aquilo era uma armadilha. E ela percebe que ela estava na casa do Stu, o local que aconteceu os assassinatos do primeiro filme. Enquanto Mindy assistia o Punhalada 1, ela vê uma cena do tio dela e recria a mesma cena, que é um momento bem genial do filme. Porque enquanto ela via o Ghostface se aproximando do seu tio por trás, o Ghostface do filme mesmo estava se aproximando dela. E ela percebe isso quase tarde demais, sendo ferida, e a Sam tentando ajudar ela acaba ficando manchada de sangue. E a Amber aparece assustada junto do Rich e Tara, acusando a Sam de ser a assassina. E logo em seguida a Livy também volta, cheia de sangue, falando que era do Chad. Só que todo mundo acha que ela é assassina, então Amber fala que ela não era assassina porque a Amber pega uma arma e dá um pipoco no corpo da Livy, revelando que ela era assassina o tempo todo. O pessoal desespera e a Amber pega a Tara como refém. O Rich consegue se esconder com a Sam e acaba falando que possivelmente a Tara era outra assassina, já que era ela que tinha atraído eles pra lá. A Sidney e a Gale chegam na casa e a Amber tenta se passar de vítima, só que ela não engana as duas. A Gale sai ferida, só que a Sidney entra na casa. A Sam, andando pela casa, acaba encontrando a Tara amarrada, mas por um momento ela hesita. Logo depois, a Sidney começa um confronto com a Amber e no meio dele tava o Rich, mas a Sam consegue salvar ele do meio disso. Só pra em seguida ser surpreendida porque o Rich pega uma faca e esfaqueia ela, se revelando o segundo Ghostface. Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? E com os dois conseguindo render a Sam e a Sidney, eles revelam o plano deles. Eles são na verdade dois fãs malucos da franquia Apunhalada, que estão insatisfeitos com a franquia porque se tornaram uma verdadeira bagunça e sentiram que a única forma de poder trazer de volta toda a qualidade dos originais eram criar novos enredos reais para eles se basearem. E como a Amber já tinha descoberto que a Sam era a filha do Billy, os dois planejaram para incriminar ela como a nova assassina. E o Rich tá cheio de si, porque ele fala que ele enganou certinho a Sam, conseguindo se aproximar e namorar ela sem ela saber nada dele. E até mesmo se vangloria de como ele colocou uma irmã contra a outra. Só que em seguida a Tara surge para poder dar uma chance para as duas revidarem, mostrando que a Sam nunca confiou de fato no Rich. A Gale volta a aparecer e junto da Sidney ela dá uma surra na Amber, já prevendo que futuramente ela roubaria o Oscar da Fernanda Montenegro, até mesmo tacando fogo nela. Enquanto isso, o Rich estava tentando matar a Sam, reclamando de como ela estava estragando o filme dele. Mas ela pega uma faca e, encarnando o instinto assassino do seu pai, ela mata brutalmente o Rich. A Amber até surge de novo tentando matar ela, só que a Tara, dessa vez pegando um revólver, mata a garota. O filme encerra com as irmãs Carpenter vivas, juntas,
E os gêmeos Mindy e Chet saíram sobrevivendo também. Enquanto a Gale decidiu parar de fazer reportagem enaltecendo assassinos e daria mais atenção a vítimas como o Dewey. Esse filme foi um grande sucesso, conseguindo respeitar com perfeição tudo que já foi construído pelo Wes Craven e pelo Kevin Williamson, dando uma sobrevida à franquia. E logo em seguida ganhou uma continuação também. Um ano após isso, já em Nova York, uma professora de cinema da universidade espera por um encontro, só que o cara não apareceu, então liga pra ela, falando que estava meio perdido. Ela então segue pra fora, tentando encontrar ele num beco, só pra em seguida ser logo atacada por um novo Ghostface que a mata brutalmente. Só que dessa vez o Ghostface tira sua máscara e se revela como Jason, um aluno da faculdade da mesma turma da Tara. Ele volta pra casa, onde ele e seu parceiro Greg falam que estão planejando continuar os filmes do Rich e que iam atacar as irmãs Carpenter. Só que ele recebe uma ligação, aparentemente do Greg, e ele acha estranho. E ele, seguindo as pistas, acaba encontrando na geladeira o corpo morto do Greg. E logo em seguida ele é surpreendido pelo ataque de um novo Ghostface que o mata e que fala que não tá nem aí para os filmes. Temos que finalizar o filme. Quem é que se importa com filmes? A Sam tenta buscar ajuda de psicólogo, já que quando ela mandou o Rich, ela acabou gostando da sensação. Isso preocupa o psicólogo, que sente que não tá pronto pra ela e manda ela embora. Arregou. Voltando pro seu apartamento, a Sam acaba sendo avisada por sua nova companheira de quarto, Queen, que Tara tinha ido pra uma festa junto de Mindy e Chet, junto dos seus novos amigos, a Nika, que é a namorada da Mindy, e Ethan, que é amigo do Chet. E lá rola uma confusão entre Chet e um cara que queria ficar com Tara. A situação acaba mal quando Sam chega e dá um choque nesse cara, porque ela se tornou super protetora com o Tara, o que deixa a Vandinha bastante irritada. E na rua a gente descobre o que aconteceu. Muitos perfis fakes na internet acabaram criando grandes teorias da conspiração que colocava a Sam como a grande culpada pelos massacres do ano passado. E então a população via ela como uma maníaca. Mas então, o detetive Wayne, que é pai da Queen, liga para as irmãs, falando que a identidade da Sam tinha sido encontrada no local de crime de 2 novos Ghostfaces. Isso acende de novo o alerta de perigo das irmãs Carpenter e dos gêmeos. Só que Sam e Tara decidem ir até a delegacia para esclarecer as coisas. Só que no meio do caminho elas são atacadas por esse novo Ghostface, onde esse Ghostface é protagonista de uma das cenas mais brutais da franquia, com direito até mesmo a ele com uma shotgun. Porém, as irmãs conseguem escapar dele e a polícia chega. Na delegacia, as duas encontram a Kirby, que tinha sobrevivido ao 4º filme e se tornou uma agente do FBI especialista no Ghostface. E saindo da delegacia, as duas encontram a Gale, e as irmãs estão chateadas com ela. Isso porque, mesmo contrariando a memória do Dewey, ela estava escrevendo sobre os assassinatos do ano passado. E Gale também fala que Sidney dessa vez decidiu ficar escondida com a família porque queria ter um final feliz. Mindy então reúne os amigos para explicar que agora eles têm que seguir a regra de uma franquia. E que os principais suspeitos agora são seus novos amigos, incluindo sua namorada. Você só vai ter intimidade comigo quando o Palmeiras tiver um mundial. Naquela mesma noite, o Danny, que é namorado da Sam e vizinho dela, vê da sua janela o Ghostface no quarto da Queen. Ele tenta avisar a garota, só que sem sucesso. E ele só consegue mandar mensagem para os amigos que estavam na sala ao lado sobre o acontecimento. Mas eles chegam atrasados e Queen é morta pelo vilão. O Ghostface então começa uma perseguição a todo mundo lá naquele apartamento. O Chet e a Tara até conseguem escapar, só que o Ghostface ataca a Sam, a Mindy e a Nika. As três conseguem se trancar num quarto e com a ajuda do Danny tentam passar pela janela pro apartamento dele. A Mindy e a Sam até conseguem, só que o Ghostface consegue derrubar a Nika da escada, matando ela. Todo mundo está desolado. O detetive Wayne está extremamente abalado pela morte da sua filha, prometendo vingança. Enquanto as suspeitas caem sobre Ethan, que era o único que não estava lá com eles naquele dia. A Gale então surge e leva os amigos, o detetive e a Kirby até um cinema abandonado, que era do Jason e do Greg, que era um santuário a toda a franquia apunhalada. E o grupo formula um plano sem a Gale para localizar o Ghostface. Eles até conseguem localizar, só que o Ghostface estava justamente no apartamento da Gale naquele momento. O assassino consegue matar o namorado da Gale e ataca ela. Gale até sai bem por seus anos de experiência, só que ela é quase morta, sendo salva por Sam e Tara, que chegaram no momento certo para salvar e mandar ela para o hospital. Eles planejam um novo plano junto do Kirby para usar o cinema como uma armadilha. Eles seguem até o local, só que num caminho a Mindy e o Ethan acabam se separando do grupo. E a Mindy está extremamente desconfiada do Ethan, mas ela fica tão focada nele que não percebe o Ghostface se aproximando e conseguindo apunhalar várias vezes. Só que o Ethan consegue tirar ela dali e chamar os paramédicos, com Mindy ficando frustrada por não ter deduzido certo dessa vez. Já no cinema, a Sam dispensa o Dennis, já que ele não pertence àquele grupo lá e não queria envolver nele nisso, nem mesmo confia nele direito. Lá, a Kirby tranca todo mundo e só ela tem a chave e as armas para poder atacar o Ghostface. Só que o detetive Wayne acaba ligando para Sam, avisando que a Kirby tinha sido expulsa do FBI por uma falta de estabilidade emocional e que ela era provavelmente o outro Ghostface.
A Sam se desespera e procura a Tara, que estava tendo uma aproximação com o Chet romanticamente. Só que os dois são atacados pelo Ghostface. Os dois escapam e até conseguem derrubar o Ghostface, com o Chet quase conseguindo finalizar ele. Até que ele é atacado por um segundo Ghostface. E as irmãs não conseguem salvar ele, que aparentemente é morto. As duas tentam escapar do cinema e encontram a Kirby ferida. Só que elas não confiam nela. É então que o detetive Wayne aparece para proteger as duas. E a Kirby, tentando avisar o detetive Wayne que o Ghostface ia atacar ele por trás, abaixa a guarda, dando abertura pro detetive atirar nela. E então é revelado que o Wayne é um terceiro Ghostface e mentor de tudo isso. É então que um deles se revela sendo o Ethan, e que na verdade ele é filho do Wayne, e que logicamente a segunda Ghostface seria a própria Quinn, que tinha forjado a morte dela, com o pai trocando o corpo dela com outra pessoa. Então todo mundo revela que aquilo é uma grande vingança, porque eles são na verdade a família do Rich, e aquele santuário na verdade é uma grande homenagem ao Rich, e que foram eles que criaram toda a conspiração na internet para difamar a Sam. E eles estavam confiantes que tinham ganhado, só que as irmãs se unem, e a Sam, confiando na Tara, passa para ela uma faca que ela usa para matar o Ethan. Enquanto a Sam, usando um revólver que pegou da Kirby, dá um pipoco no coco na Quinn. Finalizando assim os dois filhos do xerife, que fica ainda mais puto. Só que numa disputa, ele acaba ficando inconsciente por um momento, dando chance para ela vestir a roupa e máscara do seu pai, e assim atacar o detetive de forma brutal. Mas para não se igualar ao seu pai, até que ela ia poupar a vida do detetive. Mas repensando junto da Tara sobre tudo que eles fizeram com ela e os amigos, ela mata o detetive sem piedade. O Ethan até volta dos mortos para tentar atacar ela mais uma vez, só que a Kirby ressurge e usa uma televisão para matar o garoto de uma vez. No final, de novo, o Chet, encarnando o espírito do Dewey, sobrevive a mais um ataque brutal, a Mindy aparece viva e a Gale está hospitalizada mais bem. As irmãs Carpenter fizeram as pazes, com a Tara falando que vai procurar terapia para lidar melhor com os traumas dela, enquanto a Sam parece que finalmente conseguiu se resolver melhor com todo o legado sangrento do seu pai. E esse filme foi mais um sucesso, mantendo a qualidade alta da franquia. E teria um terceiro filme com as irmãs Carpenter. Só que por causa de tretas na produção, a Melissa Barreira e a Jenna Ortega saíram do terceiro filme. E o foco vai voltar para Sidney agora, tendo que enfrentar mais um Ghostface, agora para proteger sua filha. E eu espero sinceramente que não seja o primeiro filme ruim de Pânico. Mas me diga aí, qual desses 6 filmes é seu favorito? Até lá, muito obrigado por me acompanhar de novo. Curtam aí se curtiram o vídeo, inscrevam-se no canal e até mais, valeu!